Lucas capítulo 4, versículo 31, está aí já? Amém. Diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Versículo 35. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Amém? Até aqui. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai bendito, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, Pai. Eu quero, Senhor, te agradecer agora, Senhor. Oh Deus, por mais uma vez nos permitirmos estarmos aqui na sua casa, Pai. Obrigado, Senhor bendito, pela sua presença em nós. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito Santo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, eu ordeno agora todo espírito maligno que veio para roubar a sua palavra, todo espírito maligno que veio roubar a paz dos seus servos, todo espírito maligno que veio, Senhor, oh Deus, para agir aqui, seja lá no que for, eu repreendo agora em nome de Jesus, todo espírito maligno que vem tomando a mente dos seus servos, que vem para roubar a palavra, que vem para roubar o raciocínio, eu repreendo agora em nome de Jesus. Mas Senhor, que o seu Espírito Santo possa encontrar lugar agora nos corações, Pai, para que o seu Espírito Santo fale agora poderosamente a cada coração aqui, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço, Pai Todo-Poderoso, amém, amém. Põe a mão no seu coração, amém, de olhos fechados ainda. Fala assim: Senhor, eu estou aqui na sua casa, e não é à toa, eu não estou aqui por acaso, mas eu estou aqui porque o Senhor me trouxe, pela sua misericórdia. Eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor me permitiu estar aqui hoje. Por isso eu te peço agora, Senhor, que nada, nem ninguém, venha me impedir de ouvir a sua palavra, e de me alimentar da sua palavra agora, em nome de Jesus. Fala comigo, Espírito Santo, fala ao meu coração, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus, glória a Deus. Pode se assentar, amém? Glória a Deus. E Jesus, irmãos, estava mais uma vez aqui ensinando as pessoas, nessa cidade chamada Cafarnaum, amém? E as pessoas se maravilhavam da palavra de Jesus, porque ele pregava com autoridade. E aí eu lhe pergunto, para que você pense aí, o que era esse tal de pregar com autoridade? Jesus pregando com autoridade. Será que pregar com autoridade, será que é você fazer cara de bravo e falar e pregar e falar, bem com eloquência? Isso é pregar com autoridade, irmãos? Amém? Eu creio que não, irmãos. Eu creio até que faça parte, claro. Mas pregar com autoridade, irmãos, aqui, é você realmente daquilo que você conhece, daquilo que você, de certa forma, já viveu, daquilo que você já experimentou. Isso te dá autoridade para falar de algo. Glória a Deus, amém? Então vou dar um exemplo, deixa eu ver aqui. Se eu pegar e fizer um bolo, pegar uma receita de bolo, e eu for seguindo a receita lá, 3 ovos, que mais? 2 xícaras de farinha. Esse bolo, pelo jeito, vai sair horrível,
É isso aí? 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa. Tá bom? Tá bom ou não? Tô acertando aí, Leila? Olha só, hein? Sei lá mais o que? Um bolo de laranja, coloca um copo de suco de laranja, é isso? Faltou o fermento, ó. Já o meu bolo já saiu o quê? Uma sola de sapato, irmãos. Não ia ter fermento, não é o principal, mas uma das coisas principais. E se eu fizer esse bolo, mesmo que eu tenha acertado tudo isso, por que eu acertei? Porque eu já comprei, né, ingredientes para Leila fazer bolo, para não sei quem fazer, para um monte de gente fazer bolo, nessa caminhada aí de fazer aniversário e fazer festa na igreja. Então por isso que eu tenho uma noção. Mas isso, depois que eu fizer esse bolo, eu posso falar com autoridade como se faz um bolo? Depois que eu fiz esse único bolo na minha vida, e mesmo que eu tenha acertado, que eu tenha a sorte de ter acertado, e ele saiu mais ou menos bom ali, eu tenho autoridade para falar a respeito de bolo? Eu posso palestrar sobre bolo? Eu posso, né? Não, isso não me dá autoridade ainda, porque eu fiz uma vez. E se eu fizer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Se eu começar a fazer bolo, irmãos, mesmo assim talvez eu não tenha autoridade para falar de bolo. Por quê? O fato de eu fazer também muitas vezes não quer dizer que eu aprendi. Amém, irmãos? Não quer dizer que eu aprendi. Talvez eu não me esforcei, talvez eu não me dei a oportunidade de aprender. Eu fui fazendo, sempre seguindo a receitinha de bolo, receitinha. 3 xícaras de, beleza, isso aí, bate, unta a forma, beleza. Eu sei qual que é a sequência para fazer um bolo, irmãos. E eu já fiz bolo, para falar a verdade, agora que eu estou lembrando. Já fiz, tem uma época que eu fazia uma torta, irmãos, que era a receita da mãe da Cleia, Maria. Uma torta, e aí eu carregava no queijo ralado, claro, você comia a torta, parecia que você estava comendo queijo com pedaços de frango e de tomate. Mas o pessoal gostava, irmãos, e eu também gostava. Mas isso fez de mim um confeiteiro, um cozinheiro? Eu posso falar com autoridade sobre isso aí, irmãos? Não. E tem pessoas que, sim, elas podem falar com autoridade, porque elas aprenderam a fazer um bolo de uma forma que qualquer um olha para ela e fala assim: se ela me falar sobre bolo, eu vou ouvir. Se ela vier dar uma palestra sobre bolo, eu me interessar, eu vou assistir essa palestra. Porque essa pessoa, ela adquiriu autoridade para falar sobre esse assunto, irmãos. Glória a Deus. Está entendendo, irmãos? Então Jesus, irmãos, ele era, né, a própria palavra de Deus. E não só isso, Jesus aqui, apesar de ter um pouco mais de 30 anos de idade, Jesus já tinha passado, né, com certeza, por experiências que muito homem na idade dele nessa época não tinham passado, irmãos. Para você ter uma ideia, Jesus, né, você deve lembrar disso, na palavra de Deus está lá escrito lá, que Jesus, com 12 anos de idade, a família dele perdeu ele ali no meio da cidade, foi um dia de festa ali que tinha na cidade, e aí a mãe de Jesus, e José, o pai de Jesus, e os irmãos de Jesus, Jesus tinha irmãos? Sim, Maria teve outros filhos. Então toda a família dele estava procurando Jesus na cidade. Imagina, quem já perdeu o filho no shopping aqui, ou na praia? Levante a mão aqui. Já perdeu? Já perdeu também? Perdeu? Qual que é o sentimento? É horrível, é um desespero. Um dia eu perdi o Lucas era pequenininho, e eu lembro que foi um feriado, dia 7 de setembro, e o shopping Aricanduva estava lotado, e um pouquinho só que a gente distraiu, eu pensei que ele estivesse com a Rô pensou que estivesse comigo, estava também a minha cunhada, acho que minhas duas cunhadas, e quando a gente olhou para o lado, irmãos, gente para tudo quanto é lado, menos o Lucas, e foi desesperador, irmãos. Aí eu já falei assim, corre para frente, corre para frente, eu já corri para trás, e foi quando eu volto para o lugar, aí uma das minhas cunhadas estava com ele na mão, ela tinha encontrado,
ele estava com segurança. A segurança viu ele meio perdido ali, já pegou ele. Aí quando ela viu, ela achou e pegou. Ufa. Irmão, isso durou, acho que nem 3 ou 5 minutos. Foi muito rápido. Mas isso já estragou o nosso passeio nos shoppings, porque foi desesperador. E ali estava a família de Jesus, procurando Jesus naquela cidade. Aonde está Jesus? Talvez naquela época não tinha a maldade que tem hoje, então talvez o desespero não fosse tanto assim, mas perderam Jesus. E quando foram ver, Jesus estava onde? Estava no meio ali dos escribas, né? Dos sacerdotes, discutindo tete a tete sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus, com 12 anos de idade, irmãos. Amém? Tá bom para você? Apenas 12 anos de idade. Então, Jesus, ele tinha autoridade? Tinha. Ele tinha experiência com o Pai, ele era a própria palavra de Deus. Então, ele já nessa idade, com 30 e poucos anos de idade, ele tinha autoridade. Por quê? Porque ele se deixou ter autoridade. Amém? Ele foi aprendendo, ele foi buscando a Deus, ele jejuava, e você vê ali a parte do deserto, ele jejuando ali 40 dias, 40 noites, e ele teve a experiência lá de próprio Satanás falando com ele, e tentando ele 3 vezes, fazendo até com que ele atentasse contra a vida dele. Então Jesus teve essas experiências, como homem. Não era só porque ele era a própria palavra de Deus, mas porque ele, como homem ali naquele momento, Jesus, ele se deu a oportunidade para ele mesmo adquirir experiência com Deus. Glória a Deus. Então, por isso que Jesus, quando pregava a palavra aqui, irmãos, não era teórico. Amém? Não era teórico. Jesus, ele sabia exatamente o que ele estava falando. E eu não sei, irmãos, qual que era a eloquência de Jesus. Amém? Eu não sei. Se Jesus pregava que nem a gente prega hoje, né? Que a gente que é mais pentecostal, a gente grita, a gente fala, a gente anda, e vai. Se for um batista, é um negócio mais assim, então, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Mas o cara entende da palavra. Eu não sei como Jesus falava, irmãos, mas eu sei que as pessoas, elas reconheciam nele a autoridade do que ele falava, irmãos. Amém? Elas viam que ele tinha conteúdo, que o que ele estava falando, ele entendia, ele vivia, ele já experimentara. Então as pessoas, elas tinham, né, esse sentimento, elas ficavam maravilhadas, porque assim, quem é esse homem que prega, que fala da palavra com autoridade? As pessoas não aguentavam mais, lá o sacerdote só lê a palavra, só lê ali, né, discutir alguma coisinha e só. Tudo muito superficial. Amém? E uma pessoa superficial, irmãos, ela não passa autoridade para ninguém. Amém? Mas não só isso. Jesus aqui, a hora que ele estava pregando, a palavra de Deus diz aqui no versículo 33, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Então os demônios, eles viram ali na hora também a autoridade que Jesus tinha. Claro, Jesus era Deus, Jesus era filho de Deus e tudo mais, sim. Mas essa autoridade, irmãos, o próprio Jesus, ele disse que ele também nos deu. Então essa autoridade, Jesus, ele deu para mim e para você. Fala assim: Jesus me deu. Pode falar. Pela fé, Jesus me deu a autoridade contra demônios, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém mais ou menos, né? Porque você entendeu isso? Que Jesus, ele te deu autoridade contra demônios, ele te deu autoridade contra enfermidades também. Você entendeu isso aí? Amém ou não? Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que tudo que nós pedirmos para ele, crendo, ele fará. Amém, irmãos? Então muitas vezes nós ficamos ali dependentes, ou recuados, ou achando que nós não somos dignos, nós não podemos, que nós não somos isso, nós somos aquilo.
Irmãos, e isso é mentira da sua carne, e é mentira também de Satanás, que ele tenta falar com você. Amém? Mas para isso também, irmãos, nós precisamos, né, nos deixar sermos forjados pela palavra de Deus. Nós temos que permitir, né, nos abrir para que Deus realmente Ele nos forge, Ele nos forme ali. Sabe o que é forjar, irmão? Sabe o que é forja? Sabe os caras quando vão fazer, por exemplo, uma espada, né? Já viu como é que eles fazem? Eles pegam uma barra de ferro ali, e aí eles começam a bater naquela barra de ferro, e eles esquentam aquela barra de ferro, e bate até se transformar naquela espada, e aquela espada ela fica resistente. Amém? Experimenta pegar um negócio de aço e bater aqui, ele pode quebrar, mas quando você faz o tratamento na espada, e você forja a espada, ela fica muito, mas muito resistente. Amém? E ela não quebra. Glória a Deus. E o martelo, ele é feito mais ou menos da mesma forma. Você faz um tratamento lá que ele fica tão duro que ele não quebra, irmãos. Você bate no martelo, bate na parede, bate qualquer coisa, ele não quebra. Então é isso. Deus, Ele quer nos forjar. Amém? Ele quer forjar você, Ele quer forjar a mim. Amém, irmãos? E é na pressão? É na pressão, irmãos. Ih, pastor, então a pregação não ficou muito boa agora. Porque hoje em dia, irmãos, ninguém quer passar por pressão alguma. É ou não é? E quando a gente pega o pessoal mais novo, a juventude ali, da faixa dos 20 anos, meu Deus do céu, desculpa aí quem tem menos de 20 anos. Amém? Não, Bruno, você não tem menos de 20 anos, Bruno. Nem com essa não. Né? Todo mundo, entendi. Né? Desculpa aí, vocês têm menos de 20 anos então. Amém? Irmãos, e muitas vezes nós não queremos passar pelo processo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E aí nós perdemos muito. Por quê? Porque aquilo que Deus poderia estar nos entregando daqui a um tempo, Deus muitas vezes não pode nos entregar. Por quê? Porque nós não estamos preparados. Amém? Eu não estou falando de salvação não, irmão. Salvação não depende de mim, não depende de você. Glória a Deus. Amém? A salvação, ela vem através da nossa fé em Jesus Cristo. Então, quando você crê em Jesus Cristo, então você recebeu Ele como Salvador da sua vida. Amém ou não? Então você é salvo. Eu não estou falando de salvação. Você não precisa pagar nada para ser salvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas nós temos uma vida aqui ainda, irmãos. E uma vida que Deus quer também nos usar, uma vida que Deus quer nos abençoar, uma vida que nós temos aqui ainda que Deus quer nos honrar. Deus, não sei porquê, mas Deus tem esse desejo de nos honrar. Amém? Apesar de nós não termos o quê? Merecimento. Eu mereço ser honrado? Eu não mereço ser honrado, irmãos, por Deus. Amém? Você merece ser honrado por Deus? Não, irmãos. Nós não fizemos nada para sermos honrados por Deus. Eu estou falando de Deus. Amém? Só que mesmo assim, o Senhor, Ele quer nos honrar. E a palavra de Deus, ela nos mostra isso. Deus não quer que você fique nesse opróbrio. Deus não quer que você fique assim, com esse posicionamento, ou essa cara, ou esse sentimento de coitadinho, coitadinha. Não. Em nome de Jesus. Deus tem muito mais para a sua vida. Glória a Deus. Amém ou não? Em nome de Jesus. Deus, o Senhor deseja que nós tenhamos o quê? Experiência com Ele. E assim nós vamos ser o quê? Autoridade. Quando nós falarmos para alguém de Jesus, vamos ser autoridades. As pessoas vão olhar para a gente e vão sentir e falar assim: opa, olha, essa palavra não é questão de falar bonito ou não, não é isso. É questão de você falar com propriedade, de você falar como alguém que vive aquilo. Eu não estou falando de ser perfeito, eu não estou falando de ser pregador, eu não estou falando não de ser conhecedor da palavra, tudo isso, não. Eu estou falando de experiência com Deus. Amém? Experiência com Deus, irmãos. Em nome de Jesus. Estudar a palavra tem que estudar? Tem que estudar. Mas eu não estou falando disso. Estou falando de jejum, tá? Temos que jejuar? Temos, mas não estou falando disso. É tudo isso, mas não é só isso. É a questão que Deus, Ele nos faz passar por algumas coisas, não é para nos castigar, mas Ele quer que nós passemos por algumas coisas,
para que nós possamos adquirir experiência com Ele. Glória a Deus. E não só experiência com Ele, irmãos, experiência. Você vai ver a vida de José do Egito. O que Deus fez? José, ele passou ali vários anos como escravo. E ele ficou ali, e ele obteve experiências com Deus. Ele viu Deus agindo de várias formas ali. Mas ele teve experiências humanas também, que serviram para ele chegar aonde ele chegou, irmãos. Para ele chegar a ser governador do Egito, irmãos. Quando ele chegou a ser, o negócio já estava mais fácil para ele também, sabe por quê? Porque ele já conhecia a língua, ele já falava a língua deles, claro, se comunicava com eles, com os egípcios. Só a língua? Não. José também, ele durante anos ele treinou o quê? A administração, aonde? Na cadeia. Mas é administração. E se ele aprendeu administração, ele aprendeu também a tratar com pessoas. Está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Porque talvez alguns aqui tem na cabeça que assim, eu não gosto de pessoas, não quero tratar com pessoas, então vai para uma ilha deserta, pega uma bola, faz um desenho e chama de Wilson. Amém, irmãos? Então você nasceu uma pessoa, então você vai tratar com pessoas. Quanto melhor você souber tratar com pessoas, melhor você vai viver. Amém ou não? Amém? Ficou um pouco mais fraco aí, uns ficar fortinho, mas é isso, irmãos. Por isso que o Senhor instituiu a igreja. Amém? O que é a igreja? É a congregação. O que é a congregação? É isso aqui que a gente está fazendo, um monte de gente, o quê? Reunido aqui. Amém? Tem como ser igreja diferente? Não. Se alguém falar isso aí, considere maldição. Porque não é. Igreja é isso. Igreja, nós nos reunimos. Igreja, nós nos relacionarmos aqui fraternalmente, irmãos. Amém? Não tem como ser diferente disso. E aí Deus te coloca algumas situações e você quer fugir. Você nunca aceita. Você nunca passa pelo processo. Sempre está fugindo. Sempre está, não quero. Até Deus, te aliviar um pouquinho, mas você não passou pelo processo. Aí Deus tenta de novo. Por quê? Deus quer te forjar. Deus quer que você cresça. Deus quer que você tenha calo nas mãos ali, para que não seja qualquer coisa que doa a sua mão. Está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Só que você foge. Aí o que acontece? Não acontece. Por quê? Se nós fugirmos, irmãos, não vai acontecer nada. Por que você acha que o povo ficou 40 anos no deserto ali, irmãos? Porque Deus, ele trazia a palavra, trazia a direção. De vez em quando dava os castigos lá para o pessoal se ater ali. E o povo, não queria saber, irmãos. Não aprendia nem a pau. Amém? E quando nós não aprendemos nem a pau, irmãos, nós não aprendemos. E aí nós não podemos ir para o próximo nível. Então, em nome de Jesus, ele tinha autoridade lá, e essa autoridade era reconhecida. Mas é só Jesus isso aí, irmãos? Não, irmãos. Pedro também, quando foi pregar, a primeira vez ali, Pedro já tinha sido amassado durante 3 anos por Jesus. Tinha ou não tinha? Algumas coisas ali, Pedro ia lá e falava, Jesus falou assim: sai para trás de mim, Satanás. Pedro sendo influenciado por Satanás ali, irmãos. Aí Pedro vai lá: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda andar sobre o mar aqui também. Jesus fala: venha. E ele foi. Então Pedro, ele aceitava os desafios. Ele ia para cima, errava, claro. Quem erra é quem faz, irmãos. Não é quem fica só de boa, não. Quem erra é quem faz. Se você faz, então você vai ser a pessoa criticada, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na igreja. Se você é a pessoa que faz, você vai ser criticado. Mas é porque você faz. Está entendendo? Glória a Deus. Agora você fica só na encolha: não quero fazer, não, porque não. Irmãos, aí pronto, a vida fica passando, e passando, e passando, e é só isso, ela só passa. Amém? E Jesus, o Senhor, Ele tem muito mais que só a vida passar para você, em nome de Jesus. Glória a Deus.
no versículo 37 diz assim: a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Não estou falando de fama aqui, irmãos, né, só nos moldes de hoje, né, no YouTube, né, não estou falando disso aí, mas é de você ser reconhecido ou reconhecida, porque você deixou Deus te forjar, amém? Você não ficou ali só chorando. Tem problema chorar? Não tem problema chorar não, irmãos. Às vezes na forja a gente chora, é ou não é? Porque a forja não é fácil, amém? Só que se eu for só chorar, irmãos, eu vou ficar só chorando, amém? O Senhor, Ele tem muito mais para você do que você só ficar chorando. Glória a Deus, amém? Porque, irmãos, a palavra de Deus diz, né, como é que é? O choro, oh meu Deus, fala aí como é que é? O choro pode durar uma noite, eita meu Deus, mas a alegria vem amanhecer. Então isso quer dizer o que, irmãos? Que sim, a gente pode passar pelo período de choro, pelo período de ficar chateado talvez, pelo período de ficar até meio desanimado ali, por causa da situação, por causa da forja que está passando, mas em nome de Jesus, esse choro no outro dia tem que parar, glória a Deus, em nome de Jesus, porque só assim você vai adquirir experiência, e você vai obter autoridade, para aquilo que Deus quer te enviar, para aquilo que Deus quer te usar, seja na sua casa, no seu trabalho, seja na igreja, em nome de Jesus, glória a Deus, em nome de Jesus, irmãos. Agora você vai ficar chorando, irmãos, enquanto uns choram, outros vendem lenço, não é assim que diz o ditado popular? Amém? Você quer fazer o quê? Você quer chorar ou você quer vender lenço? Quer vender lenço, eu também, irmãos, não quero ficar chorando, amém? Então Jesus, irmãos, da mesma forma foi com ele, foi com todos os discípulos dele, amém? Todos foram forjados, amém? E todos foram usados por Deus grandiosamente. Por quê? Porque se permitiram ser forjados pelo Senhor, amém? O único que não permitiu foi o tal do Judas. Judas queria fazer diferente, irmãos. Ele não queria submeter aquilo que Jesus estava ensinando, aquilo que Jesus estava preparando os seus discípulos. E aí, irmãos, ele teve, né, um fim terrível. Por quê? Não aceitou a obra que Deus tinha através da vida dele, irmãos. Amém? Então, em nome de Jesus, não perca a oportunidade, irmãos. Seja usada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Deixa o Senhor te forjar, passa pela forja, não só chorando, passa buscando, amém? Passa aceitando as provas do Senhor, em nome de Jesus, para que você fique mais forte, em nome de Jesus, amém, irmãos? Porque senão você vai ter sempre fraquinho, né? Quem são as pessoas que geralmente ficam meio fraco da fé? Geralmente são as pessoas que elas não aceitam, elas, né, Deus permite, Deus vai, e ela fica, ela não quer, ela quer ter uma vida normalzinha, e vai, e o diabo também vai para cima, amém? E ela não tem poder de reação. Então, em nome de Jesus, tenha poder de reação. O Espírito Santo, ele te levanta, glória a Deus. O Espírito Santo, ele habita em você, habita ou não habita? Habita, irmãos. Então aproveite que o Espírito Santo habita em você, então busque esse Espírito Santo. É fácil? Não, mas é possível, porque quem fala é o Senhor, em nome de Jesus. Não aceite menos que isso, não aceite ser humilhado por Satanás. Nós podemos até sermos humilhados por Deus, e quando Deus nos humilha, lá na frente Deus nos exalta, de alguma forma. Agora, irmão, se ficar se submetendo à humilhação do inimigo, irmãos, aí você vai ver só humilhação. Então a palavra de Deus diz o quê? Primeiro, sujeitai-vos a Deus. Aí depois, resistir ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? O diabo vai fugir da sua vida se você se sujeitar a Deus. Amém? E aí você não precisa responder, mas pensa aí com você: você tem se sujeitado a Deus? Amém? Isso é uma pergunta que você tem que responder para você. Você tem se sujeitado ao Senhor? Amém? Então sujeitai-vos a Deus, se sujeite ao Senhor, irmãos. Amém? Fique debaixo
daquilo que é a direção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Se sujeite às provas que Deus coloca sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não é fácil, mas é isso que o Senhor quer. Glória a Deus. E aí você se sujeitando a Deus, irmãos, aí fica mais fácil você fazer o quê? Resistir ao diabo. Amém? Todas as tentações, todas as pedras de tropeço que o inimigo vai colocando sobre a sua vida, se você está sujeito ao Senhor, você já está resistindo ao diabo. Amém, irmãos? E aí, como consequência disso, o que vai acontecer? O próprio diabo, ele vai fugir de você. Amém? Sabe aquele negócio que a pessoa, você já viu aquelas pessoas que estão expulsando demônio em tudo quanto é lugar? Já viu já? Se caiu, sei lá, faltou força. O diabo, meu Deus, deixa eu expulsar o diabo. Começou a chover mais forte, começou a pingar a sua casa lá. Satanás, e fica... Não, pelo amor de Deus. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém?